O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui com vocês, Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia. A nossa edição especial Hebreus, hoje com a aula de número 11. Lembrando que durante essas aulas e até fora delas você pode participar, enviar perguntas, dúvidas, sugestões para o nosso canal. Como? Use o Facebook, a minha página Apocalipse Sem Mistérios, ou também o meu canal A Palavra Responde. Tá? Você pode fazer seus comentários nos vídeos e por perguntas e assim por diante. Pode também usar o Instagram, tá? E em todos os três casos você tem links aí de endereços e também tem os QR Codes para facilitar o seu acesso. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau. Muito bem. Vamos lá, né? Continuar aqui com a nossa aula de Hebreus, né? Analisando essa epístola tão importante do Novo Testamento. Na pregação anterior, falando sobre Cristo, o grande sumo sacerdote, nós vimos aí as credenciais do sacerdócio de Cristo e eu comecei já a falar do segundo tópico, advertências contra a apostasia, definindo, né, fazendo uma introdução geral sobre o que é a apostasia. Hoje continuamos com o mesmo tema, né? Cristo, o grande sumo sacerdote. E hoje nós vamos entrar em dois tópicos importantes aqui, que é o crescimento espiritual negligenciado e os princípios basilares da doutrina de Cristo. Então, Epístola aos Hebreus, né? Cristo, grande sumo sacerdote. Estamos falando sobre advertências contra a apostasia. Hoje é dia de falar, então, reafirmando, crescimento espiritual negligenciado e também sobre os princípios basilares da doutrina de Cristo. Muito bem. O autor, né, nos leva aqui a estudar acerca de vários perigos espirituais que ele tem nos mostrado. A negligência espiritual, a incredulidade e agora nós estamos vendo o maior perigo que pode atingir a vida de um filho de Deus, a apostasia. Na aula anterior eu falei um pouquinho sobre a apostasia, ainda que não aprofundasse muito o tema, mas para a gente olhar em separado o que significa essa palavra, o que significa esse problema que pode atingir os cristãos. E agora nós vamos analisar um pouco do texto, né, que o autor de Hebreus nos deixou aqui. Quero relembrar um detalhe importante que nós vimos na reflexão anterior sobre o vocábulo, né, apostasia no grego, o apisteme, que eu vou até trazer mais alguns detalhes sobre ele do que eu falei ontem. O que ele significa? Então, além dos significados que nós vimos ontem, apisteme também significa fazer revoltar-se, desviar, ir embora, partir, apostatar, rebeldia, abandono, estado de apostasia, deserção, escritura de divórcio. Tudo isso aqui está dentro do significado do grego apisteme e que vai então traduzir para nós na apostasia simplesmente. Importante ainda lembrar um detalhe sobre este vocábulo. Ele nunca é usado em relação a Deus. Ele ocorre cerca de 250 vezes nas Escrituras, no Antigo Testamento, mas sempre aplicado em relação ao homem.
e nunca em relação a Deus. Ou seja, como se Deus nunca se revoltasse, se desviasse, fosse embora, né, apostatasse do ser humano e coisa assim por diante. Não, ao contrário, né, a gente vê Deus querendo se aproximar. O ser humano, sim, ter atitudes como essa que nós estamos vendo aqui e que se resumem quando chega no seu estágio maior em apostasia. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, como eu disse até, né, essas palavras relacionadas à apostasia ocorrem cerca de 250 vezes, né, ali no texto bíblico. E a principal delas, né, a mais frequente, olha que interessante, a mais frequente dessa ocorrência é essa aqui, ó, remover. Então, apostasia tem a ver com algo que foi removido. E como assim removido? A pessoa foi removida? Não, a pessoa não foi removida. A pessoa removeu de dentro dela a fé e a verdade e substituiu pela mentira, tá? E pelo engano. Então, isso tem o contexto aqui da apostasia como um todo. Relembrando alguns pontos importantes sobre a apostasia. 2, na realidade. Primeiro deles, a apostasia é uma oposição à fé e à verdade. Esse é o primeiro ponto. Nós vimos isso ontem. Segundo, a apostasia ela é um risco somente para os filhos de Deus, por razões óbvias. Se ela é uma oposição à verdade e à fé, quem vive a verdade e a fé são apenas os filhos de Deus, aqueles que colocaram as suas vidas nas mãos de Jesus Cristo, ou que têm andado na presença de Deus. E isso, importante dizer, que a apostasia vai acontecer quando isso se instaurou verdadeiramente. Ela não existe onde também não ocorreu uma verdadeira conversão. Ok? Então, deixa isso claro aqui ao longo do nosso estudo. Então, veremos duas situações aqui hoje, como propus no início da nossa aula. Primeiro, o crescimento espiritual negligenciado. E isso no texto de Hebreus 5, do 11 ao 14. Na primeira advertência, o autor falou sobre a negligência quanto à salvação, que aqueles leitores estavam praticando e que às vezes nós praticamos nos dias de hoje. Agora ele vai retomar o assunto e vai falar sobre o crescimento espiritual deles. Olha o que ele vai dizer sobre a situação e o desenvolvimento espiritual daqueles que receberam as suas cartas. Versículo 11. Do qual tenho muitos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. O autor está apresentando ali, e nos apresenta melhor na carta aos Hebreus, uma nova etapa, né? Um novo conceito de sacerdócio. Estava mudando completamente o conceito de revelação, conceito de sacerdócio, conceito de redenção de uma maneira geral. O sacerdócio que agora era traduzido, né, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor fala que o que ele estava dizendo sobre a questão do sacerdócio é de difícil interpretação. E de fato, por quê? Porque os paradigmas da fé, da redenção, tinham sofrido uma mudança abrupta. Eles não estavam mais diante das sombras, diante das alegorias, das parábolas do Antigo Testamento. Não, agora era a verdade. E isso exigia entendimento, exigia conhecimento. Tudo que eles tinham aprendido era hora de ser usado naquele instante, por conta da dificuldade de interpretação. A explanação do assunto não era simples. Quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Pedro, Deus precisou tratar com ele de maneira específica, lá no caso de Cornélio, por exemplo, para que ele entendesse a salvação dos gentios. O próprio concílio de Jerusalém, de Atos 15, tinha essa dificuldade. Não fosse a intervenção divina, também teriam rejeitado a salvação gentia, as mudanças que tinham acontecido em todo o processo. Eles fizeram, né? Vos fizestes negligentes para ouvir. Vos fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, lentos para aprender. Se a gente pegar o diálogo entre Jesus e Nicodemos, lá do Evangelho de João, capítulo 3, a conversa dos dois ilustra o que está aqui. A visão de Nicodemos, ela estava distorcida, ele não conseguia compreender as coisas espirituais. E Jesus então vai ali censurar, mas não somente censurar, ensinar Nicodemos acerca da nova realidade espiritual. Tanto é que ele era um dos que seguiam a Jesus, ainda que de forma oculta. Verso 12.
Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. A repreensão que eu falei é severa. E por que essa lentidão deles no entendimento do Evangelho de Cristo era injustificável aos olhos do autor da epístola? Podemos pensar em dois fatores básicos quanto a isso. Primeiro fator, eles eram judeus. Nós vimos aí aos hebreus porque a carta é destinada a um grupo de cristãos ali vindos do judaísmo, né? Vindos já dos ensinos do Antigo Testamento. E como todo judeu, eles haviam sido instruídos na lei e nos costumes judaicos desde a sua infância. Nós vamos dar uma olhadinha aí no sistema educacional judaico, ainda que acontecesse dentro do lar e depois também associado às sinagogas, o menino judeu, aos 13 anos, já conhecia toda a lei. Ele já havia sido instruído em todos os 613 mandamentos do Antigo Testamento. Já conhecia todo o processo levítico, tudo sabia. E nós vemos que os leitores aqui, né, tinham esse conhecimento. Mas isso parece que não estava ajudando em nada na hora H, como não ajudou Nicodemos. Em segundo lugar, eles não eram novos convertidos. Eles já estavam nas fileiras cristãs há tempo suficiente para serem mestres, ou seja, já para estar instruindo a outros acerca da salvação, acerca de Jesus Cristo. No entanto, o autor enfatiza aqui que eles estavam ainda longe de chegar a essa maturidade cristã. Logo, apesar de toda a herança espiritual que eles possuíam, o que acontece? Esse povo, né, não estava qualificado para quê? Para entender as coisas mais profundas do Evangelho. Eles precisavam ser ensinados nas questões básicas, de novo, né? Então, ou seja, o crescimento, a maturidade não havia acontecido de acordo com o tempo que eles tinham e estavam, né, no Evangelho. E a comparação que o autor aqui faz é simples, né? Eles necessitavam de leite e não de mantimento sólido. Leite, os princípios básicos da doutrina de Cristo, apesar de já ter idade para digerir outros alimentos, o mantimento sólido não dava para eles, ou seja, as doutrinas mais profundas do Evangelho que estão sendo apresentadas pelo autor da epístola. Então essa é a situação dos leitores da epístola aos Hebreus. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha só, verso 14, ele continua. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. David H. Stern, em seu comentário judaico do Novo Testamento, de 2008, na página 736, afirma que existem 3 estágios da vida cristã. Olha que interessante que ele afirma. A primeira infância, quando se recebe as doutrinas básicas. A maturidade moral, na qual se aplica essas doutrinas para que se possa realizar boas obras. E a maturidade espiritual, quando se está pronto para receber a doutrina mais avançada, chamada aqui pelo autor de alimento sólido. Eles estavam ainda lá na primeira infância e não nos estágios mais profundos do Evangelho e da vida cristã. Eles precisavam urgentemente fazer o quê? Eles precisavam abandonar, né, deixar para trás os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguir para a perfeição. E quais são esses rudimentos que eles estavam ainda vivendo no seu dia a dia e que já deveriam ter ficado para trás na vida espiritual? O autor apresenta isso agora no capítulo 6, no início do capítulo, em 2 versículos. Vejamos. Os princípios basilares da doutrina de Cristo. Hebreus 6, 1 e 2, como eu disse. Vamos lá. Verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição eterna e do juízo eterno.
aqui nesses 2 versos. E aqui estão os 6 princípios que o autor então menciona nos versículos que nós lemos anteriormente. Princípios que todo cristão tem que conhecer, vai ter que passar por eles, ou entender quando eles acontecem. Mas uma vez entendido isso, é hora de crescer, de avançar na vida espiritual. Quais são os princípios? Vamos relembrar-os então. Nós temos aí a fé em Deus, nós temos os batismos, nós temos o arrependimento, a imposição das mãos, o juízo eterno, ressurreição dos mortos. Esses 6 princípios que foram apresentados pelo autor. E aqui nesse quadro, nós temos mais alguns detalhes importantes acerca dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Vamos ver. Olha só. Primeiro que temos 4 princípios que têm a ver com o passado da vida cristã. Arrependimento, fé em Deus, imposição das mãos e batismos. São eventos que têm a ver com a conversão, com o início da carreira cristã. Os outros 2, eles têm a ver com o futuro. Quais? A ressurreição dos mortos e o juízo eterno, a parte da glorificação, o fim da nossa jornada com Deus. Então nós temos o início e temos o fim. Nós temos o tempo passado da salvação, a conversão, o tempo futuro da conversão, né? A glorificação. E o presente? O presente está aqui, ó. É a santificação, é a corrida, é aquela que sem a qual eu não vou ver a Deus se eu não segui-la. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, queridos, os princípios norteiam o início e o fim. E o meio eu tenho que crescer, correr, me desenvolver. E é aqui que estava a falha dos leitores da Epístola aos Hebreus, que pelo que estão sendo exortados aí nos textos. E o verso 3, fechando, e isto faremos se Deus permitir. Os cristãos foram exortados, né, no caso aqui, a deixar para trás os rudimentos da doutrina, avançar para a maturidade. Eu não posso viver no leite. Uma hora eu tenho que começar a me alimentar de alimentos mais sólidos. É aí que entra então a questão, como nós vimos, da maturidade, e o que vai nos levar lá na frente à perfeição. Essa perfeição, sabemos, acontece só quando Cristo vem. Mas eu tenho que estar numa jornada ascendente. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,12. Operar a salvação, desenvolver a salvação. É essa a ideia da parábola dos talentos também. Né? Nós recebemos talentos, recebemos salvação, dons. Isso tem que crescer, isso tem que ser potencializado dia após dia. Se nós temos dito que o passado é uma sombra e que tem muitas sombras desse mundo que nos ensinam verdades, basta olharmos para o nosso mundo. Todos os animais, todas as plantas têm uma fase de crescimento normal, né? Ninguém fica no mesmo estágio. Quando isso acontece, principalmente no caso do ser humano, isso é um problema sério, nós sabemos disso. Então, maturidade, crescimento, é isso que Deus espera e quer. É importante dizer ainda que esse crescimento não é, né, uma obra da pessoa, não é baseada em esforços humanos. Ela depende do Espírito Santo de Deus, ela depende da palavra de Deus, poderes que vão atuar na vida do Filho de Deus e então trazer esse crescimento. Não está sendo cobrado deles aqui algo que eles têm que fazer sozinhos, não. Mas depende da vontade e desejo deles em buscar os elementos que podem produzir essa transformação e este crescimento. Concluindo então a aula de hoje, né? Por que é tão importante o avanço na vida espiritual? Por que o autor está batendo nessa tecla aqui na epístola? Porque a maturidade deve ser o alvo do povo de Deus. Por qual a razão? Né? O autor mostra a seguir, né, os riscos de uma vida infrutífera, os riscos de uma vida estagnada e o que pode ocorrer com essa pessoa. E isso nós vamos ver nas aulas seguintes. Perfeito? Agora, terminando a nossa aula, chegamos a um momento importante de a gente falar com Deus. Antes, só um detalhezinho aqui, ó. Se você quiser saber mais, né, sobre o pecado contra o Espírito Santo, sobre a apostasia, a relação que existe entre esses 2 itens, eu citei ontem, eu vou mostrar aqui de novo, né, o pecado contra o Espírito Santo. Esse e-book eu trabalho esse tema.
Dá uma olhadinha lá, você encontra ele no Hotmart, eu vou deixar o link aí no rodapé do vídeo. Você vai entender melhor apostasia, pecado contra o Espírito Santo e como fugir desse mal. Agora vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te louvamos por mais um dia, Senhor. Todos os dias nós queremos te agradecer. Toda vez que tivermos a oportunidade de respirar, abrir nossos olhos, nós queremos exaltar o teu nome, glorificar o teu nome pela tua bondade e misericórdia. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos criou para crescer, se desenvolver. Talvez tenhamos feito isso fisicamente, Deus, mas como será que estamos fazendo isso espiritualmente, diante da grande salvação que o Senhor nos deu, diante do grande sacerdote que nos comissiona a ser suas testemunhas? Como tem sido o nosso desenvolvimento, Pai? Não nos permita ficar parados no tempo. Não nos permita, Deus, negligenciar esse crescimento, Senhor. Que nós possamos atingir para a nossa vida o potencial máximo que o Senhor desenhou para nós, cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para nós, meu Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos faz instrumentos, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Vasos para honra na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Usa-nos, eu te peço. Abre, Pai, os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer realizar em nós e por meio de nós, meu Deus. Tenha misericórdia, nós te pedimos. E nós queremos ser teus servos, Pai, produtivos, Deus, relevantes nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, terminamos aqui a nossa reflexão de hoje, nossa aula de hoje. Amanhã continuamos no tema, né? Cristo grande sumo sacerdote. E aí nós vamos entrar numa outra questão. Nós vamos entrar mais propriamente dito na questão da apostasia, sobre o perigo da letargia espiritual, o perigo da falta de crescimento, tá? Assunto de amanhã. Espero vocês. Tchau, tchau.